Estamos prestando os irmãos nessa noite para dar início nesse culto de adoração ao nosso Deus, estudo da palavra do Senhor Jesus. Minha saudação a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos alegres com mais essa oportunidade que Jesus nos preparou, para que nós pudéssemos estar aqui reunidos nessa noite. E o propósito inicial é de nós estarmos falando com Deus inicialmente e depois meditando na palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar para a nossa meditação o texto que nós temos falado nos últimos dias a respeito da besta, que foi dado, identificação, como nós fazemos para identificar. Eu quero pegar o texto básico do livro de Apocalipse, no capítulo 13. Vamos ler só o versículo 15 inicialmente, depois nós estaremos meditando nos demais versículos da palavra do Senhor Jesus, Que Jesus possa abençoar cada um dos irmãos que ainda têm chegado, que estão acompanhando hoje só pelo Face, direto do celular, que Jesus possa abençoar e dar-nos a tua graça. Livro de Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 15, nos diz assim a palavra de Deus: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Amém. Amado Deus, eterno Pai, gratidamos por mais esse dia que nós temos concedido. Por essa oportunidade que o Senhor preparou nessa noite, nós estarmos na tua casa, na tua presença, reunidos para adorar e exaltar o teu nome. Pedimos que o Senhor possa dar-nos a tua graça, de forma que tudo quanto nós viermos falar, tudo quanto nós viermos fazer, que venha a ser, Deus, para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Jesus, todos aqueles que já têm chegado aqui, aqueles que ainda estarão vindo, Senhor, para estar conosco nesta noite, que o Senhor possa dar graça, Deus, para que venha a ser, Deus, tudo para elevo espiritual nosso, que nós possamos a cada dia entender melhor a tua vontade, entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Jesus, seja conosco, abençoa nesta noite, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, que nós estaremos oferecendo-te nesta noite, que o Senhor possa, Deus, ter a direção desse culto, e Deus, para que o teu nome venha a ser engrandecido, o teu nome venha a ser exaltado. Senhor, para aqueles que nos acompanham, que estão enfermos, que o Senhor possa dar a cura, que o Senhor possa dar a libertação de todo mal, toda enfermidade, salvando nós pelo teu reino. É o que nós pedimos nesta noite, desde já agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Vamos estar adorando ao Senhor Jesus, com louvores nesta noite, como nós sempre fazemos. Depois, na sequência, nós estaremos meditando na palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu quero louvar o Senhor Jesus em 242 da harpa cristã. Eu confio firmemente que no céu vou descansar. Que cada um de nós devemos ter essa confiança no nosso Deus, que Ele possa nos abençoar, que Ele possa nos dar a tua graça, para que nós possamos a cada dia entender os princípios, aquilo que Deus tem para cada um de nós. 242, eu confio firmemente. Jesus, que
reservado para cada um de nós, está pronto, aguardando o momento da igreja estar reunidas todas juntas com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí no 207, Jerusalém divina, né? Essa pátria que Jesus foi preparar, que está ali aguardando os servos do Senhor chegar ali. Nos conta a palavra do Senhor Jesus que João viu, né? Essa cidade, e que cada um de nós venhamos ter também o desejo de ver, de contemplar, estar nessa cidade onde nunca mais haverá pranto, choro, mas nós estaremos sempre adorando, exaltando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Jerusalém divina.
O Senhor te peço que o Senhor possa nos dar graça, que o Senhor possa nos dar sabedoria, que o Senhor possa nos dar direção, respeito da sua palavra, para que nós possamos, ó Deus, compreender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Meu Deus, fala conosco nesta noite através da tua palavra. Envia ela, Deus, nos nossos corações, de forma que todos quantos aqui têm chegado, aqueles que não puderam vir, aqueles que acompanham a distância, que também da mesma forma, o Senhor possa falar em cada coração e em cada vida. Jesus, seja conosco, e a tua bênção, a tua graça é o que nós pedimos e desde já agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podemos assentar. Irmãos, nessa noite nós estamos falando a respeito da besta, marca da besta, como identificar os principais pontos. E eu gostaria de estar falando com os irmãos nessa noite. Muitas vezes gera a grande questão, né? Essa marca é uma marca física, é uma marca espiritual. Muitos acreditam que ela é só física, então por ela ser física não é necessário ter muita preocupação. Outros acreditam não que ela que ela é espiritual, então não precisa ter muita preocupação, porque é algo que não vai ser forçado ninguém a fazer nada. Outros já não, que ela é uma marca física que precisa ser colocada, então a gente precisa tomar mais cuidado, e gera isso, e outros não estão nem um pouco preocupados com essas coisas, né? Então a palavra de Deus assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu sei que é um assunto que muitas vezes ele não é de muito interesse público, né? Porque parece que é algo tão distante, algo tão longe, que a gente não precisa se preocupar quanto a isso. Mas na verdade a palavra de Deus, ela nos manda nós estarmos atentos. Eu sempre digo para os irmãos quantas vezes nós temos uma visão distorcida da palavra de Deus. É porque fala a palavra de Deus que ele virá como um ladrão. Já que é como ladrão, e é dito isso em algumas vezes no Novo Testamento, passa-nos a impressão que, olha, não tem jeito de saber, porque é como ladrão, e como ladrão a gente nunca sabe quando vai chegar. Então, por não saber, a gente não precisa ter a preocupação que no momento certo vai ser guardado. Muitas vezes nós lemos o livro de Apocalipse: olha, que eu te guardarei na hora da tribulação. Então a igreja não vai passar pela grande tribulação, então não precisa nem se preocupar com essas coisas. Mas não é bem assim a palavra de Deus. Como nós temos falado com os irmãos, o que diz a palavra de Deus é que se não vigiares, virei a ti como um ladrão. Olha, então, e se estiver vigiando? Se estiver vigiando, nós saberemos que o ladrão está chegando, estamos aguardando, vendo. Então é importante para nós conhecermos essas coisas, né? E muitas vezes dizem: não, isso é uma coisa que é tão distante, e nós lendo pela palavra de Deus, analisando a palavra de Deus, não está tão distante como as pessoas estão preocupadas. E o próprio Jesus falou que a volta dele seria como nos dias de Noé, né? E os dias de Noé, irmãos, era um período em que as pessoas não estavam nem um pouco preocupadas com o que Noé estava falando. A palavra de Deus diz que Noé foi o pregoeiro da justiça. Do Novo Testamento fala a esse respeito, dizendo que ele, juntamente com mais 7 almas, um total de 8 almas apenas, é que entraram na arca. Os demais não tiveram a preocupação. Quando nós lemos a palavra de Deus, analisando o Velho Testamento, nós percebemos as sombras que Deus traz para nós. A nação de Israel, uma nação, o povo de Deus, o povo que Deus chamou, que Deus separou. Havia uma grande quantidade. Quando Davi enumera o povo, havia milhares de pessoas ali que faziam parte da nação de Israel. Milhões ali, não sei quantos milhões, eu não vou me lembrar o número, mas quando nós percebemos que quando eles vão para o cativeiro babilônico, é o número de aproximadamente 4.500 pessoas apenas. Todo o restante foi destruído, grande parte, poucos acabou ficando para trás, fugindo para o Egito, e quase todos pereceram, quase todos morreram. E Deus estava usando os profetas Isaías, o profeta Jeremias, alertando para o povo, os demais profetas, falando com o povo, e o povo não estava preocupado. E o apóstolo Pedro também escreveu na sua carta, ele falando a esse respeito, dizendo, e as pessoas dizendo: onde está a promessa da sua vida? Porque desde muito tempo é se falado da volta de Cristo, e a gente, muitas vezes, a gente escuta alguém dizendo assim: olha, mas desde que eu era criança, eu já ouvia falar da volta de Jesus. Tinha uns que diziam que era por volta do ano 2000, já estamos no ano 2023, então não precisamos estar preocupados com isso aqui.
eu acho que nem vai voltar. Às vezes é essa a colocação, é essa a impressão que as pessoas têm, e por isso que Jesus virá como ladrão, porque as pessoas não estão preocupadas em estar vendo as coisas que estão acontecendo, né? Então o nosso foco, o nosso objetivo é estar falando exatamente isso. Eu falo com o irmão desde ontem à noite, ele me perguntando algumas coisas, né? Olha, o que o irmão passou, o pastor acabou não dando muita ênfase, não ligou muito para o que ele tinha falado. E muitas vezes nós temos a preocupação, certo? Estudando com os irmãos, né? Irmãos, eu digo para os irmãos aqui, que estão aqui, que isso é uma preciosidade que nós temos. Poucos lugares se reúnem para estudar a palavra de Deus. As pessoas não têm a preocupação para isso. No meio evangélico, o que mais se preocupa é o cantar, é o gospel, né? E aí as pessoas cantam e faz show, e põe luz para poder dar um ambiente melhor, né? Para, sei lá qual que é a finalidade, né? Faz pisca dali, e aí precisa fazer coisas para atrair o jovem. Na verdade, nós precisamos ter o desejo de conhecer a Deus. O profeta Oséias há tanto tempo já profetizou esse respeito, assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E desse texto que nós temos falado, temos como base, falando a respeito dessas figuras que é mencionado no livro do capítulo 12 de Apocalipse, capítulo 13, falando a respeito do dragão, a respeito das duas bestas, bestas que surgem do mar, a besta que surge da terra. Se nós prestarmos atenção, irmãos, todos eles querem adoração. Não é só a terceira besta, né? Ou melhor, a segunda besta, porque o primeiro é o dragão, não é a besta. Mas a gente pensar, o diabo não queria adoração. A primeira besta aqui, se nós olharmos aqui no capítulo 13, né, nós vamos perceber que no capítulo 13, verso 7, falando da primeira besta, diz assim: e foi permitido fazer guerra aos santos, vencê-lo, e deu o poder sobre toda a tribo, língua e nação, e adoraram todos que habitam sobre a face da terra, esses cujo nome nós estamos vendo no livro da Bíblia. Se trata de uma adoração à primeira besta. O texto que nós lemos aqui faz que essa segunda besta também faz uma imagem com o propósito de adoração. Então a gente observa aqui que o objetivo principal é de adoração. E quando a gente olha vendo dessas coisas, bom, e o que se trata então a marca da besta? Ela é física ou ela é algo espiritual? Né? O que os irmãos acham? Quem acha que é algo espiritual apenas? Levante um dos dedinhos, né? Espiritual, uma irmã ali tendo coragem, né? Quem acha que é físico? Um pouco mais de gente. Quem não faz a menor ideia do que nós estamos falando, né? Tem um grupo também por aí, não precisa levantar a mão também, mas tem um grupo também. E eu quero tratar com os irmãos, nós falamos, lembra que tudo que Deus faz, o diabo tenta imitar, né? Então nós temos Cristo e tem o anticristo, né? Nós temos a noiva de Deus, nós temos a noiva do diabo, a meretriz que é tratada no capítulo 17 de Apocalipse. Nós vemos que a nação de Israel, as 12 tribos de Israel, o diabo levanta duas bestas, né? Uma com 10 chifres, outra com 2 chifres, tentando parecer com as coisas que Deus faz. Então nós vemos aqui que ali havia uma besta, mas que ela falava com o dragão, né? Então a gente observando a esse respeito. Tem outros assuntos que eu também falo um pouquinho mais no final, mas eu quero falar com os irmãos, olha, levando em consideração em relação primeiro, né, a marca de Deus. Como é que é a marca de Deus? Nós observamos isso que quando a gente olha para o Velho Testamento, Deus já ele faz lá no Velho Testamento uma aliança, né, com a nação de Israel, e lá atrás, quando é feito essa aliança, a gente percebe que havia algo físico nisso, né? E a gente observa uma parte física, outra parte que alguém às vezes espiritualiza, e o que os judeus hoje, como é que eles tratam dessa forma? Mas tratar com os irmãos, no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, que é um texto bastante conhecido nosso, né? Livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 a seguir, a gente vai ler até o 9, né? Então eu vou ler o primeiro para os irmãos pode ler o segundo, o terceiro, até o versículo 9, e a gente vai ter um entendimento como é que é a marca de Deus, como é que era na velha aliança e como ela se tornou na nova aliança, porque tem uma diferença. Lembrando os irmãos, velha aliança, Velho Testamento, aquilo que
que Deus ordenou a Moisés, que fez com Moisés, mas apontando para Cristo, né? No livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 4, diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Sim, alguém que tiver coragem pode ler. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Que as ensinarás aos filhos, e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as trarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Escreverás no umbrais das suas casas e nas tuas portas. Muito bem, aqui nós observamos que Deus ele dá à nação de Israel uma lei, né? E no livro de Deuteronômio, repetindo as leis que havia sido dada, ele só ouve Israel: o Senhor nosso Deus é o único. E aí vocês precisam pegar essas palavras e ensinar os seus filhos, e falando com eles, sentados no caminho, deitando, andando, quando vocês estiverem, e vocês pegam essas leis de Deus e vocês devem aparar por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e escreverá também na tua casa, nas umbrais das vossas casas, nas portas das vossas casas. Aí eu faço para os irmãos, pergunto para os irmãos: olha, isso aqui é uma marca física ou ela é espiritual? O povo de Israel foi física, né? Irmãos, o povo de Israel pegou isso aqui tão ao pé da letra, que os irmãos forem ver, eu não sei na antiguidade como é que funcionava, mas no povo, a nação de Israel hoje, eu não sei se os irmãos sabem, creio que os irmãos devem saber, pelo menos a maior parte, que eles vão até o muro da lamentação, para que possam fazer as suas lamentações lá, e onde estava o templo antigo, né? E se os irmãos procurarem mais, os irmãos vão perceber que eles têm uma fita de couro amarrada no seu braço, uma caixinha e outra na testa. Alguém já viu isso? Quem não viu, procura na internet. Os irmãos, vai lá, procura a imagem do muro da lamentação. E tem, ele chama isso aqui de tefilim, né? Tem a tefilim, são duas caixas de madeira que eles fizeram. Dentro das caixas de madeira está porção da Torá, ou seja, porção da lei que foi dada para Moisés. Eles escrevem parte dessa lei em papéis e colocam dentro dessa caixinha. Essa caixinha ela tem tipo uma cordinha, mas de couro, né? uma fita de couro, e eles amarram e colam no braço todo. Os irmãos vão ver que tem toda amarrada no seu braço. Essa caixinha se coloca mais ou menos na altura do braço. Eles vão ver que existe uma outra na testa também, que tem porção na Torá amarrada na cabeça. Eles levaram isso para o lado físico, pelo menos recente. Os antigos eu não sei, né? Não encontrei. Mas se os irmãos forem pesquisar fisicamente, o problema é que eles estão fazendo isso fisicamente, mas não está preocupado com o espiritual, né? E aqui tem uma outra parte que ele chama, até marquei para não esquecer, que chama mezuzá. O que é uma mezuzá? Os senhores vão ter visto essas coisas já, né? Mezuzá é parecido, é uma caixinha que eles prendem nas vergas das portas, nos batentes das portas. Se nós forem em hotéis em Israel, eu nunca fui, mas existe, né? Em casas, eles colocam também uma caixinha pendurada, onde tem porção da lei que foi dada. Está lá, eles cataram física e cataram e puseram isso fisicamente lá nas suas casas. Eles fazem isso hoje, até hoje, no muro da lamentação. Perceba, irmão, só que tem um grande problema, que eles pegaram isso tão ao pé da letra, de atar, então é amarrado no seu braço e na sua testa, mas eles não reconhecem o principal, que toda a lei estava apontando para Cristo. O Cristo deles não recebeu o Cristo, né? Então esse ponto do Velho Testamento, volto a dizer para os irmãos, eu não sei na antiguidade, mas hoje os judeus que aguardem da volta de Cristo, os irmãos podem pesquisar, né? Se os irmãos quiserem pesquisar, vai estar esses termos, tefilim e mezuzá. Os irmãos vão ver o que é isso. Procura no muro da documentação, os irmãos vão ver as pessoas, todos com aqueles negócios amarrados no braço e na sua cabeça. Eles fazem isso porque eles ataram a lei do Senhor na testa e no braço, né? Mas não reconhecem Cristo. Então é uma primeira marca que foi dada para ele lá. Olha, volto a dizer, não sei se na antiguidade eles faziam, mas nós temos uma outra marca que é física, que quando Deus
chama Abraão e faz promessa para ele, ele estabelece um concerto, uma aliança com Abraão e determina uma marca física. Não lembra? Lembra o que era? Circuncisão, uma marca física. Vamos ler só o texto para não ficar só nas nossas palavras, né? Então, onde está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 17, dentro do capítulo 7, versículo 9 até o 14, vamos ler essa porção aqui que fica fácil da gente entender aqui. Havia essa marca física. A gente não vai alongar em toda essa que nós estamos na velha aliança, depois a gente vai ver como é que se ficou na nova aliança, né? Do livro de Gênesis, no capítulo 17, verso 9, diz assim: disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu, a tua descendência depois de ti, nas gerações. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa, o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da sua semente. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa, o comprado por dinheiro, e estará o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, quebrantou o meu concerto. Bom, quando Deus faz esse concerto com Abraão, ele estabeleceu que todos os homens da casa, inclusive ele, quando é feito, ele chama ele e a sua família, todos os homens que haviam ali, é circuncidado todos naquele mesmo dia, e depois os nascidos, eles cumprem esse que foi dado aqui ao 8º dia, ele precisava ser circuncidado. E diz aqui a palavra de Deus que aquele que não era circuncidado, ele era cortado, ele era tirado do meio da nação de Israel, não fazia parte da nação. Nós percebemos na velha aliança, Deus dá essa marca física para eles, que eles deveriam ter, especialmente os homens, tinham isso na sua carta. Era uma marca física, ainda que estava escondida, não estava nos olhos de todo mundo, né? Evidentemente, porém, era uma marca física que era dada para os homens da nação de Israel. Então se tratava de uma marca do concerto que Deus havia dado, velha aliança. Muito bem, e na nova aliança, o que Deus faz? Precisa circuncidar os homens? Não. Mas precisa ser circuncidado? Sim. Olha que coisa, quando precisa circuncidar, não precisa. Olha no livro de Atos, capítulo 7, versículo 51. Alguém quer achar para ler, por favor? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistes ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Olha, o que nós encontramos aqui no livro de Atos 7, 55, Estevão, né, falando a esse respeito. Ele diz assim: olha, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. Por que incircuncisos de coração? Agora perceba que aquela marca física que havia na carne, o que é tratado aqui já no Novo Testamento é que Deus está querendo uma marca no coração. E essa marca no coração, circuncisão no coração, que é dado, né? Não precisamos ir no cardiologista para que ele abra o nosso coração e faça uma marca lá no coração. Não é necessário isso, é melhor o cirurgião, né, para abrir isso. Não precisa, porque ela é dada por Deus, né? E nós percebemos que aqui, quem que é circunciso? Aquele que resiste o Espírito Santo. E quem que é circuncidado no Espírito? O que recebe o Espírito. Então perceba que aquela marca física apontava para uma aliança futura que não seria mais física, mas espiritual. Inclusive, o escritor aos Romanos aqui, Paulo escrevendo aos Romanos,
capítulo 2, versículo 29, ele deixa claro para nós, agora, já na nova aliança, fazendo a distinção entre a velha e a nova, tratando agora judeu como a igreja de Cristo de uma forma espiritual. No livro de Romanos, capítulo 2, versículo 29. Romanos 2, 29. Mas é judeu, e o que o é no interior, e circuncisão, a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então perceba, irmãos, que na nova aliança, o que Deus estabelece é uma marca também, porém espiritual, uma aliança que traz uma marca. Mas, diferente de Paulo, né? Paulo escreve que trazia no seu corpo as marcas de Cristo. Quando Paulo escreve que ele trazia as marcas de Cristo, que marcas que ele trazia? Era física ou espiritual? Não era física, porque eu apanhei bastante, olha os vergonhas aqui, né? Sofreu, todas aquelas marcas. Olha, eu trago as marcas de Cristo, mesmo do jeito que Cristo sofreu, eu também sofro, né? Então estou trazendo as marcas de Cristo no meu corpo, né? Então dele era física, mas no sentido não daquela marca do Espírito, mas do sofrimento que ele passava justamente por ser selado pelo Espírito. Então aqui ele escreve o seguinte, olha, mas não é o judeu que é no interior, ou seja, o que é nascido lá em Judá, o que é nascido nas regiões do país de Israel. Não é isso que é judeu. O judeu na velha aliança era esse, porque Deus tinha aliança só com a nação de Israel. Mas agora ele traz para nós o seguinte, olha, inclusive a carta escrita aos Romanos fica, ou melhor, Roma fica na onde? Itália, né? Na Europa, e ele observa assim, olha, é um povo gentil, não tem nada a ver com o povo de Israel. Ele diz assim, olha, não é judeu o que é no interior. E circuncisão é que é do coração no espírito. A circuncisão agora, que é válida, não é mais aquela da carne. Para nós, igreja, a circuncisão precisa ser no coração e no espírito. Então, a marca de Deus na nova aliança, ela não é física, ela é espiritual. E tem aqui um texto, né, que é bastante difícil de interpretação também, mas que traz para nós uma visão, lá no livro do profeta Ezequiel, que foi dada na velha aliança. Porém, eu não sei se os irmãos já repararam, né, como é que é chamado o profeta Ezequiel, quando Deus chama ele para profetizar? Tem um detalhe, como é que Deus fala para ele? Deus chama ele de filho do homem. O profeta geral é Jeremias, né? Ele chama filho do homem. Quem é chamado de filho do homem no Novo Testamento? Jesus, né? Então a gente tem grandes profecias do profeta Ezequiel, irmãos, para o tempo do fim, né? E alguma delas, outra coisa que ele traz aqui na velha aliança, perceba que a marca era física, mas olha o que Deus fala com Ezequiel, né? Lembrando os irmãos que Ezequiel profetizou na época de quê? Do cativeiro babilônico. Ele trata que ele estava entre os cativos, já havia sido levado para a Babilônia, né? Ele profetiza entre os cativos ali na Babilônia. Então, olha o que diz esse texto aqui, que eu peguei aqui uma pequena porção no livro de Ezequiel, no capítulo 9, que ele está entre os cativos na Babilônia, mas Deus leva ele em espírito até Jerusalém, né? Até Judá. E aí ele traça ali, fala algumas coisas, né? No livro de Ezequiel, no capítulo 9, vamos ver a partir do versículo 4. Livro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, diz assim: E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca como sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Alguém pode ler? A gente vai até o 11, Carlos. E aos outros disse: ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri, não porque o vosso olho nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não perseguir.
Começai pelo meu santuário. Começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E disse-lhes: contaminai a casa, e enchei os atos de mortos, e saíram e feriram a cidade. Sucedeu, pois, que havendo-os eles ferido, e ficando eu de resto, caí sobre a minha face, e clamei, e disse: Ah, Senhor Jeová, dar-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém. Então me disse: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, que a terra se encheu de sangue e a cidade se encheu de perversidade, porque dizem: o Senhor abandonou a terra, e o Senhor não veio. Pois também, quanto a mim, não poupará o meu olho, nem compadecerei sobre a cabeça deles, farei recair o seu caminho. E eis que o homem que estava vestido de linho, e cuja cinta estava tinteiro, tomou a resposta, dizendo: fiz como mandaste. Então perceba que aqui havia um homem vestido de linho. Só para a gente não esquecer, né? No livro de Apocalipse a gente também encontra um homem vestido de linho, né? Bom, lembra que o livro de Apocalipse capítulo 1 fala de um homem vestido de linho? Quem que era um homem vestido de linho? Tratando de Cristo, né? Então ele disse: olha, tem um homem vestido de linho, e ele mandou que passasse pelo meio da cidade, fizesse uma marca nas testas dos homens que suspiram e gemem por causa das abominações que eram cometidas na nação de Israel. E diz que ele passou por todos esses lugares, inclusive começando, né, pelo templo ali, e eles vai matando todos, e faz uma grande destruição, mata tantas pessoas, até eles assim que a maldade da casa de Israel e de Judá era muitíssima, e a terra encheu de sangue, porque ela encheu de perversidades, e o Senhor deixou a terra, porque as pessoas dizem que ao Senhor não veio, né? Pode fazer, bom, se a gente começa a olhar para essas coisas, né? Não parece com os dias que nós estamos vivendo? Pessoas fazem as coisas erradas, escondidas, mas o Senhor não está vendo, né? O pastor não está vendo, outro irmão não está vendo, e quando vai falar, diz assim: mas o outro também faz coisa pior. A gente perceba que a cena que vinha acontecendo, e falando até que foi todos aqueles homens que não tinham sido marcados nas suas testas morreram. Quem não morreu? Somente aqueles que gemiam por Israel, pelas abominações, pelas coisas ruins que estavam acontecendo em Israel. Esses homens que foram marcados não morreram, o restante todos foram mortos. Então eles receberam uma marca. Eu pergunto para os irmãos: isso já aconteceu? Houve algum tempo que aqui nós sabemos que o povo babilônico já havia levado cativo Israel, mas os irmãos percebem que, embora tenha uma aparência física, os irmãos lembram de alguma coisa? Olha, um anjo passando, marcando a testa das pessoas, e foi as pessoas, o povo de Israel, todos marcados nas suas testas. Os irmãos já viram isso em algum lugar? Uma marca física? Eu não estou na igreja, não, mas na nação de Israel. Não tem, irmãos. Olha, uma marca física, não tem. O povo de Deus marcado fisicamente, o povo de Deus, marcado fisicamente, em momento nenhum aconteceu, não houve isso. Mas a gente vai perceber, vou ler mais dois textos para os irmãos, vão perceber o seguinte: olha, tem um texto lá no Apocalipse que fala parecido com isso, mas antes, que selo que é esse que as pessoas seriam marcadas? Só lembrar para os irmãos, vamos ler Efésios primeiro, depois eu falo, então fica fácil eu perguntar, Veja no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14. E ouvindo eu também a fé entre vós, há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos. Efésios 1,14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória.
Nós percebemos, no livro de Ezequiel, havia um homem com tinteiro assinalando nas testas das pessoas. Paulo escreve para a igreja em Éfeso, dizendo o seguinte: olha, quando vocês receberam a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e creu nele, né? Depois que ouviu e creu, o que acontece? Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Qual que é a Espírito Santo da promessa? Aquela promessa que já havia sido falado pelos apóstolos, seria derramado o Espírito Santo sobre as pessoas, e diz assim: esse Espírito Santo da promessa que vocês estão selados, só para lembrar os irmãos, para que a gente sela uma carta, por exemplo? Para mandar para o destinatário. Sem o selo ela vai? Não vai. Então, se vocês fossem selados com o Espírito Santo da promessa para uma coisa, que coisa, né? Está aqui embaixo, ó, a qual é o penhor da vossa herança. Esse Espírito Santo é que dá garantia à vossa herança. Qual que é a herança? A redenção da possessão de Deus. É que Deus tem o poder, que Deus assume, mas para quando? Mas para a redenção. Então, está destinado para a salvação, para quando Cristo vier a buscar a sua igreja. Nós vamos ver alguns textos de Apocalipse, nós vamos perceber que aqueles que foram, né, é fácil da gente perceber, lá na primeira ressurreição, né, quem que ressuscita? Olha, ressuscitou que estava naquela ressurreição, aqueles que não receberam a marca da besta, que adoraram a besta. Então, aqui, mas aqueles que tinham o Espírito Santo. Quando você observa isso, o Espírito Santo da promessa, quando que ele foi derramado? Dos dois. E foi derramado, e eles viram língua como que de fogo, que foi derramado sobre todos que estavam ali. E diz assim: essa promessa é para vós, é para quem? Só para eles? Nossos filhos. Tantas pessoas quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Que promessa? O Espírito Santo. Então, se nós somos selados com o Espírito Santo, perceba que aquele homem de língua fino, que estava marcando as testas daquelas pessoas, estava colocando um selo naquelas pessoas. Que selo que estava se referindo? Ao Espírito Santo da promessa. É algo que não era físico, é algo que é espiritual. E ainda, só para a gente ver, os irmãos já devem ter lido, né, o livro de Apocalipse, no capítulo 7, que fala lá de 144 mil pessoas, que não é 144 apenas, como nós já falamos em outra ocasião. No livro de Apocalipse, no capítulo 7, versículo 1, vamos ver até o 4. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol, nascente, e que tinha o selo de Deus, do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos que fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis nem o mar nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi os assinalados, que eram 144 mil assinalados, e todas as tribos dos filhos de Israel. E depois ele vai dizendo quais são as tribos, né? Mas aí observa o seguinte: olha, perceba que antes de ser destruída a terra, os anjos estavam ali segurando para que pudesse ser destruída a terra. Disse: olha, não danifique, não destrua a terra, não destrui nada, até que aconteça uma coisa. Que coisa? Ele tinha, olha, perceba no versículo 2, o outro anjo que tinha o selo do Deus vivo. Qual que é o selo do Deus vivo, irmãos? O que é o selo do Deus vivo? O Espírito Santo. O Espírito Santo é que sela o homem. Então perceba que está falando aqui de um anjo, né, que tinha o selo do Deus vivo. Aí eu faço uma pergunta para os irmãos: quando, desde quando que é isso aqui? Isso aqui é só no período do Apocalipse? Não. Embora está retratando isso no livro de Apocalipse, as nações já estão sendo assinaladas, já estão sendo marcadas. Aquele homem
de linho que estava lá em Ezequiel assinalando, é esse mesmo que está tratando aqui desse anjo, que está, ele tem o selo do Deus vivo, quando não seja destruída, não danifiques a terra, nem as árvores, até que seja assinalado na testa o servo do Deus vivo, até que todos os servos de Deus vivo sejam assinalados, né? Que é das 12 tribos de Israel. Perceba que ele estava ali assinalando, ele estava selando as pessoas para que pudessem ser contadas como servos de Deus, como filhos de Deus, a nação de Deus. O 144, eu falei que irmãos, que é um número de plenitude, né? Então, tratando de toda a igreja, entre gentios e judeus que recebem a Cristo, não é só 144, por isso que há mudança de tribos ali no meio, mas a gente vai falar disso hoje para não nos desviarmos do assunto, né? E aí nós vamos observando que quando nós vamos lá no capítulo 14, no capítulo 7 ele está assinalando, no capítulo 44, ou melhor, no capítulo 14, misturei 144 e 14, né? Quando no capítulo 14 de Apocalipse, nós vamos perceber que já houve o arrebatamento, e lá no Monte Sião tem algumas pessoas, né? Vamos ver o que está acontecendo lá. Capítulo 14, versículo 1 diz assim: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião. Lembra os irmãos aqui que o Monte Sião representa a nova aliança, né? E com ele 144 mil, que em sua testa tinha escrito o nome dele e do seu pai. Perceba, irmãos, aqui eles têm escrito na sua testa o nome dele, de Deus, de Cristo e do Pai, né? Esse é o selo que eles receberam, o nome do Pai. Mas aí ele falou assim: pastor, já falou agora há pouco que o selo era do Espírito Santo. Lembra que nós já falamos, né? Qual que é o nome do Espírito Santo? Jesus. Qual que é o nome do Pai? E o nome do Filho? Então, nas suas testas estão escritos o nome de Jesus. Aí eu pergunto para os irmãos: isso aqui é uma marca física ou é uma marca espiritual? Se nós olharmos por todos os salmos, será que todos eles têm uma tatuagem escrito Jesus nas suas testas? Mas está na sua mente, no seu coração, quando aquele que recebe Jesus, né, que ele crê. Como é que a pessoa crê? Não é ouvindo o Espírito, né, não ouvindo o Evangelho da salvação, ele crê e recebe Jesus na sua vida e passa a receber o nome do seu Deus, porque ele está selado com o Espírito Santo da promessa que foi derramado para o dia da redenção. Nós estamos selados, mas é para o dia da redenção, para o dia do arrebatamento. Então aquele que recebe Cristo na sua vida, ele recebe também o selo de Deus, o sinal, o nome do seu Deus. Ainda no livro de Apocalipse, ainda aproveitando o Apocalipse, só para a gente terminar essa parte, olha lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, que já está falando da Nova Jerusalém, né, como é que é dentro da Nova Jerusalém. No livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, 2, vamos ler até o 4. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus, do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Verá o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Ou seja, todas aquelas pessoas que estão na Nova Jerusalém têm escrito na testa o nome do seu Deus. Então a gente observa o seguinte: que marca, a marca de Deus, todos aqueles que recebem Cristo têm o selo de Deus na sua vida. Por isso que a gente observa no livro de Apocalipse, por que a besta ela faz um sinal, uma marca também nos seus servos? Vai imitar as coisas de Deus. Mas se os servos de Deus têm uma marca, tem um sinal, por que o diabo também não vai ter? O nome da besta. Então ele sempre tenta evitar. Então a gente observa o seguinte: olha, a marca que existe nos servos de Deus é uma marca física ou é uma marca espiritual? Espiritual, evidentemente. Mas aqui a gente vai perceber alguns detalhes, né? Olha, se de Deus é espiritual,
E da besta é física ou espiritual também? Porque quando ele fala da testa, né, eu até marquei que tem um outro tema aqui para a gente só continuar, eu vou mostrar para os irmãos aqui. O que acontece? Quando ele fala antes de qualquer coisa, perceba que o texto que nós falamos, antes de ele fazer uma marca que as pessoas vão ter que usar para comprar e vender, o que está ligado inicialmente à besta, a imagem da besta, não é adoração? Para que as pessoas possam adorar a besta, ela precisa de uma marca física? Para adorar, não. Né? Porque aquele que adora a Deus precisa de uma marca física? Não precisa. Então, a marca da besta, que nós falamos dos irmãos, ó, surgiu aí a besta, o número da besta, eu acho que é isso, aquilo. Ele está ligado a uma adoração? Não está ligado à adoração. Não, se não está ligado à adoração, não é a marca da besta, porque antes de ser implementada a marca da besta, surge a adoração à besta. É a primeira coisa que surge. E aqui nós observamos o seguinte: olha, tem pessoas, existem 3 correntes, né, que marcam cada, que 2 delas acham que é uma coisa simbólica, que ela não é física. E eles colocam assim, por quê? Quando a gente olha o livro de Apocalipse, por ele ser um livro todo simbólico, então a marca da besta também é simbólica, é uma corrente que pensa dessa forma, né? Então, é uma marca invisível, não dá para ser visto. Se o selo de Deus é algo espiritual, logo o selo da besta também é espiritual, uma corrente que acredita dessa forma. Em relação à adoração, não é necessário uma marca física para que as pessoas possam adorar. A espiritual recebe primeiro do seu coração, né? Que a marca da besta está ligada à adoração. E quando você recebe na mente, a interpretação da mente está aceitar o sistema do anticristo. Então você recebe ele e você, na mão, você coloca em prática, já que são figuras. Então você recebe primeiro o sistema e depois você começa a praticá-los. É uma corrente que existe que acredita que seja dessa forma. E a gente poderia aprofundar muito nisso, mas é mais teórico, acho que não tem necessidade. Uma segunda avaliação também é simbólico, mas é uma corrente que está ligada ao adventismo. Eles acreditam que, além desse símbolo, e é espiritual, tem um outro símbolo que as nações, as pessoas, as igrejas, a igreja católica adotou. Ele fez uma mudança que, em vez de guardar o sábado, guarda o domingo. Então todos aqueles que não adoram o sábado, que não guardam o sábado, está no sistema da besta, porque eles já estão fazendo a vontade do diabo, que deixaram de guardar o sábado. Mas nós sabemos que o nosso sábado é Cristo, então não precisa guardar um dia. Até o apóstolo Paulo, né, falou assim: há pessoas que fazem distinção de dias, mas há outras pessoas que tanto fazem um dia para o outro, é como a mesma coisa. E se nós pensarmos e lendo ao decorrer da história também, quando foi dado o sábado, né, nós observamos que tem alguns problemas ali, né? Quando houve lá uma batalha lá atrás, né? E aí pediram, lembra que tinha uma batalha e não acabava, e aí teve um homem que orou e o sol parou. Não lembra disso aí? Josué orou, o sol parou. Quanto tempo que o sol parou? O dia todo. Então perdeu-se um dia. Então, se a gente pensar que foi dada a adoração do sábado, perdeu-se um dia, o sábado é sábado ou o sábado é domingo? Porque o sábado ficou só o dia todo, não mudou o dia. Se o dia começa a entardecer, não houve um entardecer, mas as horas correram, então mudou de dia ou não mudou de dia, né? Então, isso fica tendo uma preocupação: será que é o dia? E percebe, não é o dia. Para eles, o movimento adventista, eles acreditam que nós temos 2 selos: o selo do Espírito Santo, e eles acreditam que aqueles que não guardaram o sábado estão no sistema da besta. É uma corrente que existe, espiritual, só para os irmãos terem uma noção do que acontece por aí. E outros acreditam o seguinte: não, na verdade é literal. Por que é literal? Porque tem um outro fator além da adoração. Qual que é o outro fator? A gente observa lá, seguindo o texto, eu vou falar mais um pouquinho disso, no capítulo 13 de Apocalipse, que nós lemos inicialmente, os versículos 16 e 17.
Então perceba que aqui nós temos um pequeno detalhe, né? Que ele diz assim, olha, faz. Então perceba que aqui tem um detalhe assim, olha, esse fazer, ele está no sentido de uma obrigatoriedade, porque nós percebemos ali nos versículos anteriores, não falando da primeira vez, no capítulo 13, versículo 7, né? Ele diz que foi permitido fazer guerra aos santos, vencê-los, e deu poder sobre toda tribo, língua e nação, ou seja, todas as nações. Quando nós comparamos lá com o livro do profeta Daniel, no capítulo 7, falando a respeito daquela do chifre pequeno, que ele também faz guerra aos santos e vence, né? Não se trata do mesmo assunto. E ele diz assim, e adoraram todos que habitam sobre a face da terra, esses cujo nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, que tem uma questão de adoração que é imposta, que aquelas pessoas que não estão escritas no livro da vida, que é feito, né, guerra a essas pessoas que não adoram a ela. É que nós percebemos que, assim, que ele faz com que todos, grandes, ricos, pobres, ou seja, todas as nações, seja colocado um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o seu nome ou o número do seu nome. Então precisa de ter isso para que possa comprar e vender. Essa é uma questão, irmãos, que nós falamos o seguinte: olha, se ele é só espiritual e não é físico, como é que isso de alguma forma está ligado ao comprar e vender? O que identifica? E quando nós pensamos em relação à adoração, nós lemos aqui na semana passada sobre Daniel, sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, lá com a estátua que foi feita, e todos aqueles que não adoravam eram lançados ali. Então a gente observa que tem uma questão de adoração. A questão da adoração, ainda que estavam todos ali, a gente percebe o seguinte: olha, como é que identificou Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles não adoraram. Por eles não adoraram. Então deu para perceber que eles não estavam adorando a imagem que o rei havia feito. Então, uma questão espiritual. Ok. Mas aqui tem outra questão, né? E como é que identifica a questão de comprar e vender? A marca de Cristo não vai ter o número. A marca de Cristo, ela não tem um número, né? Quem tem a marca de Cristo não vai ter o número da besta. Sim, quem tem a marca de comprar. Isso. Então quem tem um número de Cristo, o sinal de Cristo, ele não vai poder comprar, porque ou ele tem o de Cristo ou ele tem da besta. Se ele recebe da besta, ele perde o de Cristo, né? Então a gente observa assim: como é que vai identificar quem que pode comprar? Imagina que você tem um estabelecimento e chega alguém para comprar, aí você vai perguntar assim: olha, você adora a besta ou não? Eu adoro. Não, então pode comprar. Ou não, eu não adoro, então você não pode comprar. Como é que vai se identificar isso se não existir uma marca física? Você vê o número, por exemplo, do CPF. Então, o número do CPF, ok, se é pelo número do CPF, os cristãos têm CPF? Tem. Né? Então perceba que existe alguma coisa, que a gente está analisando junto aqui, né? Que olha, eu até trouxe aqui, só para a gente passar, temos um tempinho aqui, estou passando, poderia ficar horas falando sobre isso e outros textos, mas eu acho que é o suficiente. Que as pessoas já deram a marca da besta para muitas coisas, né? Inclusive o CPF, quando foi instituído, as pessoas deram o número da besta, porque as pessoas passaram a ser identificadas. E hoje nós somos realmente, né, foi se criado no Brasil uma questão que as pessoas são identificadas pelo CPF. O número, desde quando ele nasce, ele recebe esse número do CPF, a descrição que ele vai ter no CPF, ele usa para a vida toda, né? Então as pessoas, olha, está vendo? O código da besta, a marca da besta é o CPF, né? Mas a gente precisa olhar o seguinte: o CPF está ligado a alguma adoração? Se você não tem ligado a adoração, não está ligado à marca da besta. As pessoas dizem: olha, o código da besta, de barras, né? O código de barras é a marca da besta, porque ele tem dois códigos, dois pauzinhos mais compridos da esquerda, dois da direita, tem dois no meio, que é o número 6, então você tem 666. Está ligado a comprar? Sim, o CPF também está ligado a comprar, mas ele tem a marca
questão de adoração? Não. Né? Depois do mar da Código de Barra, falou, não, então o que a gente usa hoje? Né? A gente usa hoje o cartão de crédito com chip. Então o chip do cartão de crédito é a marca da besta. O chip do cartão de crédito é a marca da besta? Ainda não, ninguém precisa adorar uma besta, não tem besta, não foi instituído o governo da besta, então não está ligado. Pode ser que a besta, ao assumir, ele passe a utilizar os dados que estão ali cadastrados, mas por enquanto não se trata disso. Eu já falava que o símbolo do diabo, Coca-Cola, não sei. O símbolo meio do diabo lá. As pessoas podem chamar Coca-Cola, já falava que Visa era a marca da besta, porque olha que legal, né? Se você pegar aqui o V mais o I, em romanos ele dá 6, aí você pega o S em grego, dá 6, e você pega o A em babilônico, dá 6, mas você pega 3 línguas para identificar a marca da besta. Aí fica uma questão, você precisa adorar alguém para ter um cartão Visa? Não, né? Você pode comprar com Visa? Sim, mas não precisa adorar, não tem ainda, né? Já falava que o QR Code tem um chip, irmãos, que estão sendo testados e plantados por aí. Vocês não já viram que se tem um tamanho de um grão de arroz e que é colocado exatamente na cavidade da mão direita, está colocando. É a marca da besta? Bom, não tem a besta ainda. A besta pode ser utilizada o chip? Pode, né? Mas ainda não tem besta. Então, a pessoa vai colocar o chip, por precaução, prefiro no corpo, né? Mas pode ser que venha a ser utilizado por ela. Pode. Então, as pessoas oferecerem, aí para ele poder comprar, né, vai ser implantado na pele, o sinal da besta assistir, não é? Pode ser, não sei se mas pode ser. Mas assim, porque as pessoas falam a respeito do chip, não vai ter uma coisa muito mais avançada do que o chip. É um tal de IA, inteligência artificial. Não ouviu falar de inteligência artificial? Você é reconhecido pela leitura da retina, não precisa de chip. Ao fazer, onde eu moro, eles implantaram lá, uma beleza, você chega, não precisa nem tocar a campainha mais. Às vezes o porteiro está dormindo, não precisa chegar, né? Então você chega, está cadastrado, destrava o portão, né? É assim que funciona. Pode ser, então você precisa do chip? Não, está cadastrado os dados. Então ele vai passar a reconhecer. Na China já existe essa questão de reconhecimento facial. Aonde você está, onde você passa, existe uma questão que eles estavam colocando, você para fazer compra não precisa nem de levar mais cartão de crédito, não precisa levar nada, porque através da sua retina é feita a sua identificação, já sabe quem que você é, já sabe qual é o valor que você tem no banco, quanto você pode gastar, você pode pegar as coisas, passar e ir embora, porque tudo é registrado, todos os produtos que você passou, e a hora que passa, já desconta dos seus créditos que você tem no banco, uma inteligência artificial. Então não sei se você precisa do chip, porque você tem inteligência artificial que é mais do que isso aí, né? Já falaram de criptomoedas, já falaram que o Pix era a marca da besta, porque tem um número certificado a comprar e vender. Já falei para os irmãos aqui da vacina, que as pessoas não tomaram vacina porque pode ser a marca da besta. Mas veja aqui, a marca da besta, a gente precisa entender o seguinte: ela faz, as pessoas são obrigadas a colocarem, está ligada a uma adoração, então ela não pode entrar sem que as pessoas saibam que aquilo é a marca da besta. Porque está ligado a uma adoração, a pessoa recebe, aceita adorar a besta e aceita receber o seu sinal. É o que a gente está vendo, né? Existe já uma coisa chamada de um chip quântico, né? Que Bill Gates inventou, né? Ele tem um identificador lá, o ED2020, que é o ano que ele foi feito, e o nome dele, os irmãos têm uma ideia, os irmãos pesquisaram, chama-se Luciferina, esse texto, é do Lúcifer. Então esse aí deve ser, o que é esse chip? É tipo uma tatuagem, um selo que você coloca sobre o braço e ele tem suas informações todas, né? Tipo como se fosse um adesivo que é colocado sobre a pessoa, mais da pessoa da hora, da marca da besta, Luciferina, né? Tem um tal de Neuralink, né, que é do Elon Musk, que eles põem um chip dentro do cérebro das pessoas, e ele fala assim, a marca da besta, mas ele não está na mão, nem na testa, está dentro da
cabeça, que é para fazer o controle de funções vitais que a pessoa perde na sua vida. Já foi falado tal de Vicarious Filidae. Vamos já falar de Vicarious Filidae? Vicarious Filidae, inclusive a gente já falou, olha, não, é uma inscrição que está no chapéu do Papa, que está escrito assim, Vicário, Filho de Deus. Você pegando em Romanos, você tem o 666. Mas, eu estava pesquisando sobre isso, vamos dizer assim, que na verdade, os adventistas que disseram que isso está no chapéu do padre, mas que não existe nenhuma prova que houve já no chapéu do padre essa inscrição. E atualmente não existe, com certeza. E aí, a Igreja Católica, para desviar o assunto, disse assim, não, na verdade, a marca da besta é o Nero César, porque você pegando o Nero César em sei lá que língua, você tem o 666. Só que Nero César viveu no ano anterior à profecia de Apocalipse, não pode ser. Aí apareceu lá atrás uma coisa chamada assim, www. Nós já ouviu falar sobre www? Ou www em hebraico. E a letra W tem um valor numérico, que é 6, então CD 666. Quando você vai navegar na internet, www, então é 666. Tem a ver com adoração? Mas não tem a ver com adoração, então não pode ser marca da besta, deuses babilônicos, enfim, tem um monte de coisa. E tem uma questão que as pessoas se olham, eu falei, acho que eu comentei com os irmãos aqui na semana passada, sobre a plataforma do governo, eu falei rede social, mas nós chamamos uma plataforma chamada gov.br, quantos irmãos já têm seus cadastros nos gov.br? Todos. Se você faz seu cadastro no gov.br, e aí você tem a carteira digital, você tem a CNH digital, você tem fundo de garantia, você tem os seus dados todos estão ali. Gov é a marca da besta? Ainda não, até porque não é um sistema do Brasil. A marca da besta ela é universal, é do mundo todo. Pode ser que quando a besta assumir já tenha todos os dados compilados no único banco que ele utiliza disso, mas ainda não é. Não tem problema nenhum, o mundo está colocando isso lá dentro, tá bom? Mas assim, de qualquer forma, é algo que vai ser marcado. Sim. Na mão ou na testa. Então, eu estava olhando e falava que tem uma Bíblia Strong, que eu chamo, que se você, não sei se os irmãos todos sabem, mas o Velho Testamento ele foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. E se você, nessa Bíblia Strong, você coloca, seleciona a palavra que você quer no português, ele te dá no original. Essa marca, esse sinal que está em Apocalipse, falando da marca da besta, se o irmão clicar nessa Bíblia, ele vai buscar a palavra original, chama characna, eu não sei se é assim que lê, mas a gente chama characna, e ela significa como se você marca um animal, por exemplo. Sabe quando você pega um animal e marca? Quando você pega a palavra selada do Espírito Santo, eu não marquei aqui, mas é uma outra palavra diferente, embora você fale de uma marca, mas é uma marca diferente. Então ela não é igual, ela tem diferença. Então você pergunta para você, olha, o que é hoje? Eu não sei o que é, mas ela primeiro está ligada realmente ao espiritual, de você aceitar, adorar, e na sequência, por você aceitar adorar, você pode receber uma marca física, porque não faz diferença nenhuma. Essa parte de comprar e vender é literal. Essa parte de comprar e vender é literal. E assim hoje já funciona. Não. Até tem uns textos bíblicos que eu trouxe, mas eu até nem li para os irmãos aqui, em Mateus 10, diz assim, não temais aquele que pode matar o corpo, não pode fazer mais nada com a tua alma, temei antes aquele que pode lançar a tua alma no inferno, Então quando a gente vê, irmãos, a gente percebe assim, olha, existe muitas questões que a gente vai ver. Eu disse para os irmãos na semana passada que junto com essa plataforma GovBR existe um sistema desenvolvido para empresas, inclusive empresários, patrões que têm empregados domésticos e tudo mais, que é o tal do E-Social. O E-Social é um sistema do governo onde todas as suas informações profissionais estão todas migrando para o mesmo banco de dados. Antigamente a gente ia pagar o fundo de garantia e emitia uma guia, ia pagar o INSS e emitia uma outra guia, ia pagar o imposto de renda descontado dos funcionários e emitia uma outra guia.
Ainda o fundo de garantia ele é separado, o INSS e o imposto de renda já está junto numa única guia. Quando você saía da empresa, você precisava mandar informação para o Ministério do Trabalho, não precisa, você faz informação para o Plano Social hoje. Se as pessoas que têm carteira digital e trabalham registrado, se o irmão tiver a carteira digital, se não tiver, é só cadastrar também no gov.br, depois acessar a CTPS digital. Os irmãos vão encontrar todos os seus registros, mesmo os antigos, todas as informações de afastamento, férias, tudo já está na carteira digital, que na verdade está no banco de dados do governo. O que isso significa? Que o governo, antes de dizer o que significa, não sei se o irmão sabe, mas quando o irmão compra um carro e você vai lá no cartório passar a documentação que você reconhece e firma, o cartório notifica o governo que aquele carro foi transferido por aquela outra pessoa por X valor. Se você compra uma casa, o cartório envia os seus dados para o governo dizendo que você comprou uma casa no valor de tanto de tal pessoa e a forma que você pagou informa tudo para o governo. O que isso significa? Que dentro da plataforma que está sendo desenvolvida, o governo sabe aonde você mora, quantas pessoas moram na sua casa, quanto você ganha, quanto você gasta no cartão de crédito, que as informações do cartão de crédito também são repassadas. Não sei se alguns irmãos aqui faz imposto de renda, declaração de imposto de renda. Alguém faz? Já fez? A pessoa mesmo, você mesmo? Não. Se você quiser fazer você mesmo, não precisa pagar para contador, uma dica para os irmãos, gratuito. Você cadastra, está cadastrado no Gov, então você entra com o seu código Gov no ECAC da Receita Federal, vai em declarações pré-preenchidas. As informações que as empresas passou já estão todas lá, você só valida elas. É trabalhoso, não é facinho, mas estão todas lá. Né? Então, o que eu estou dizendo para os irmãos? Antigamente, as pessoas iam fazer declaração do imposto de renda e olha, não coloca isso aqui não, depois senão não tem que pagar imposto do governo. Se você não coloca, o governo já sabe quanto você ganhou e sabe quanto você deve. Quando você cai na malha fina, né, que é falada, você é chamado para prestar esclarecimento, mas o governo sabe que você está omitindo dados. Né? Por quê? Eu não disse que eu, por exemplo, o Lancar trabalha por ponto, né? Então, olha, se ele fizer transações via bancária, o governo sabe que foi feito, a não ser que for dinheiro. O Pix, por que o Pix é gratuito? Que todo mundo faz e todas as transações ficam registradas. Entendeu? Então, aí é mais barato. Quem aqui já pegou nota fiscal paulista? Tem desconto. Isso era só para o estado de São Paulo, que o governo do estado queria saber quanto você estava gastando. Porque se você gasta 2.000, você não pode falar que ganha 1.000. Concorda comigo? Me dá nota fiscal paulista, né? E depois não paga os impostos, o governo sabe que é uma coisa errada. Então, só para os irmãos ver assim, que isso já está caminhando. Não estou falando que isso é o governo do anticristo e nem que é a marca da besta, mas que chegará um momento que aquele que não receber a marca da besta não terá jeito de comprar e vender de forma nenhuma. Eu disse para os irmãos semana passada, se você tiver um problema com o seu CPF, não posso contratar você para trabalhar, porque não tem jeito de mandar suas informações para o social, o sistema vai bloquear. Então não pode trabalhar. Então, olha, a gente tem um problema. Suponhamos que o sistema da besta assuma, né, todos esses dados e eu não estiver no sistema, eu não posso trabalhar, as empresas não podem me contratar. E mais do que isso, as empresas não têm nem como me pagar. Não sei se os irmãos já perceberam, os irmãos perceberam que a cada ano diminui mais o fluxo de dinheiro vivo, papel. O dinheiro está sendo todo eletrônico. Então muitas vezes a pessoa até quer pagar. Hoje você chega ali, tem um cidadão vendendo ali no sinaleiro uma balinha. Você eu estou sem dinheiro, eu recebo Pix. Né? Não tem jeito, passa Pix, mas não precisa de dinheiro, é tudo eletrônico. E se tendo tudo eletrônico, você precisa estar no sistema do governo. Se você não estiver no sistema do governo, você não recebe nada, não pode fazer nada. E só para a gente concluir, irmãos, e fica uma pergunta: aquele que recebe a marca da besta tem salvação?
Ele pode se arrepender? O que a Bíblia fala disso? Olha o capítulo 14 de Apocalipse. Apocalipse 14. Apocalipse 14, versos 9, 10 e 11. E seguimos o terceiro ano, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Ora, a Bíblia diz que aquele que recebe, aquele que adora, recebe o sinal, bebe da ira de Deus, será atormentado no fogo e enxofre. Então, se tem salvação? Não. Olha um outro texto reforçando isso em Apocalipse ainda. Apocalipse 16, 1 e 2. Ele falou, ele nos lembra que no versículo 10 diz que aquele que recebe a marca da besta, ele vai beber do vinho da ira de Deus. E o que é o vinho da ira de Deus, além de ser atormentado? Ó, Apocalipse 16, 1 e 2. Eu vi, vinda do tempo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro, e derramou sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e adoraram a sua imagem. As taças da ira de Deus, quando elas são derramadas sobre aqueles que fazem parte do sistema da besta. Quem está livre? Quando nós lemos o Apocalipse que fala que seria guardado na tribulação, não seria guardado da taça da ira de Deus, e não da tribulação, né? Aqui nós observamos ainda Apocalipse 19. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, e diante dela fizeram sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde em enxofre. Então perceba assim, eles foram enganados. Ainda em sequência desse versículo, está no capítulo 20. Veja lá o capítulo 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem vive e reina com Cristo? Quem não recebeu a marca da besta? Quem recebeu? Não vive e nem reina com Cristo, e vai ressuscitar na segunda ressurreição para a condenação eterna. Então, é um assunto bastante polêmico, né? Porém, aquele que recebe, é diferente hoje, aquele que está longe do caminho de Jesus, que se afasta, ele pode se arrepender e voltar. Aquele que recebe a marca da besta, não tem o que fazer. É o selo do diabo, né? Recebeu na sua vida. Não tem o selo de Deus, tem o selo do diabo na sua vida. Então é o momento que a Bíblia fala que haverá um tempo de uma grande tribulação, como nunca houve e nunca mais haverá. Esse é o período. Eu dei uma corrida, cada um desses tópicos aqui, irmãos, nós poderíamos passar um dia inteiro falando sobre eles com mais detalhes, né? Mas eu percebi que eu já vou montar um tanto assim, interesse, então não adianta a gente aprofundar muito, mas de forma superficial. Então, só para finalizar então, bom, a marca da besta é física ou espiritual? Particularmente, eu acredito que primeiro é espiritual. Ele recebe, adora. Lembra que os irmãos falando daquele período de 7 anos que é dividido em 2 períodos? O primeiro período é um período de convencimento. Esse período ele envolve isso. No segundo período, ou você adora a besta ou você morre. Então muitas pessoas, para não morrer, recebem o sinal, porque não tem como comprar. Uma maneira de identificação, seja inteligência
artificial, de alguma forma, porque alguém falou assim, mas se for uma inteligência artificial, então não é necessário receber uma marca física. Realmente não é, porque pela retina dos olhos a pessoa já é identificada e aí você sabe que faz parte do sistema, de alguma forma. Então não dá para saber com exatidão se vai ter uma marca física, porém, quando a gente olha a origem da palavra grega, ela é diferente do sinal de Deus, ela não é a mesma palavra, embora ambas estão com um sinal, mas ela tem uma diferença. Mas o importante, irmãos, para nós é saber que isso está para acontecer. Que quando as pessoas dizem, olha, isso é a marca da besta, como é que eu sei se aquilo é a marca da besta ou não? A primeira coisa que precisa aparecer é a besta. Sem besta não tem marca dela. Por quê? A marca da besta, ela tem o nome da besta, ela revela o nome da besta, ela revela o número da besta, de quem que é aquela pessoa, e ela está ligada a uma adoração. Então, se não tem jeito disso acontecer sem que a besta chegue, sem que o início do período dela inicie. Tudo aquilo que a pessoa fala, que é a marca da besta, se não tem besta, não é a marca da besta ainda. Pode ser que a besta seja utilizada. Segunda, ela está ligada a alguma adoração? Tá. Então, a besta iniciou seu governo. O que ela está implantando está ligado à adoração a ela? Está, não pode ser. Ela revela quem que é o nome do seu governo? Sim. Você sem aquela marca não pode comprar e vender? Não, é a marca da besta. Ela tem uma questão de adoração, mas não implica comprar e vender. Então ainda também não é a marca da besta. A gente não precisa estar preocupado, ai meu Deus, e agora? A Bíblia diz que o justo viverá da fé. O justo viverá da fé quando? Hoje todo mundo vive, irmão, tem a fé, inclusive. Mas no período da tribulação, só aquele, imagina, você não pode comprar e vender. Você tem hoje lá 50 mil na conta do banco e foi bloqueado porque você não tem o sinal para tirar aquele dinheiro. Né? E aí vai no mercado e fala assim, eu tenho lá, pega lá, não, você que tem que fazer o pagamento, não tem jeito. Então o justo viverá da fé. A gente observa, falamos aqui que Eliseu, que quando havia um momento de fome, Deus sustentou. Primeiro lá no rio, os corvos levavam comida para ele, então os pássaros primeiro alimentaram, depois uma viúva que não tinha nem para ela, Deus usou ela para que pudesse alimentar ele. No tempo do fim, irmãos, é a mesma coisa. Mas o problema é que a gente precisa estar olhando o seguinte, volta a falar, dá uma olhadinha nos irmãos, qual que é o tamanho da nação de Israel quando Davi faz a numeração do povo, a contagem do povo. Leia. E depois leia quantos que foram cativos para a Babilônia. Vamos perceber que de milhões e milhares de pessoas, né? Vocês não podem lembrar a quantidade de pessoas, milhões de pessoas que haviam, sobrou apenas 4.500 pessoas. Da terra prometida, quantos que saíram e que entrou na terra? 600 mil homens, quantos que entrou na terra? Não estou contando nem mulheres e crianças. 600 mil homens, 2 entrou. No tempo do fim, nós temos uma estatística que no Brasil tem não sei quantos % da população evangélica. Quantos que irmãos acham que são cristãos? Eu estava vendo ontem, mandou um vídeo perguntando os negócios, estava assistindo para poder responder para ele. O pastor, muito renomado, diz o seguinte: irmãos, nós não temos nada que nós podemos fazer para salvar, porque a salvação é imerecida e Deus já fez tudo que nós precisávamos fazer, e ela é sem lei, ou seja, não precisamos fazer nada, já fomos salvos. Então nós podemos viver a nossa vida do jeito que quiser, porque Deus já fez tudo que nós precisávamos. E é isso que prega no mundo evangélico. Mas isso aí é a teoria da predestinação. Teoria da predestinação. Se você Se você é é predestinado. predestinado à salvação, você está salvo. Se você é predestinado à condenação, você pode fazer o que você quiser, que você vai continuar no corpo. Então, a coisa que o irmão veio fazer para entrega, vamos lá dentro do Maru, você fazer entrega aqui, eu aqui na minha casa, uma colaboração para mim. Ele falou a mesma coisa, eu não tenho mais nada que fazer, não quero que tipo assim. O que eu tenho para fazer é manter a santidade dentro do meu lar, da minha família diário, e esperar Deus voltar para que eu seja escolhido. Porque assim, aí está conversando sobre os acontecimentos, que é a live, né? E
parte da Bíblia e esquece o restante. Se nós pegarmos lá em Hebreus 12, 14, o que ele diz? Sem paz, santificação. O que eu preciso fazer? Santificar. Como é que eu não preciso fazer nada? Então, não, as pessoas inventam usos e costumes, mas nem Jesus pediu que nós fizéssemos nada, né? Nós temos usos e costumes, precisamos fazer mesmo. Mas como ele não pediu para fazer nada? Está faltando alguma coisa, falta ler a palavra de Deus. Então perceba que os grandes pregadores da mídia estão dizendo para as pessoas o seguinte: você está salvo, fique despreocupado. O que é isso? Exatamente o período daquelas virgens, irmãos. Pessoas que estão dentro dos templos evangélicos, achando que estão vivos, e nós lemos Apocalipse, dizendo assim: olha, você pensa que você é rico, mas você é pobre. Sério. Você pensa, mas está totalmente contrário do que você está pensando. Então, precisa de santificação, sim. Precisamos fazer alguma coisa, assim, a salvação não é meritocracia, eu concordo com isso, não é mérito nosso, o mérito é dele, porque ele fala assim, que não foi nós que escolhemos a Deus, ele nos escolheu primeiro. Então, o mérito da salvação é todo de Cristo, evidentemente, né? Agora, o que cabe para nós? Aceitar ou não o sacrifício de Cristo. Perceba aqui, ele diz assim como Moisés levantou a serpente de metal, importa que o Filho do Homem seja levantado, e todo aquele que olhar, se não olhar, não tem jeito. Lembra a sombra? O que era a sombra? A pessoa era mordida por cobra, olhava para a serpente de metal, ficava vivo. O que não olhava morria. Cristo foi levantado. Aquele que olha para Cristo, recebe Cristo, aceita o sacrifício dele, guarda a palavra dele, obedece a ele, está salvo. Não é mérito nosso, evidentemente que não, mas sim no fato de nós acertarmos ou não com Cristo, né? O mérito é dele, evidentemente, porque por merecimento, o que nós merecíamos? Todos pecaram, merecem morrer. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Agora, se nós aceitarmos, aí sim nós temos a salvação garantida por Cristo. Nós temos que aceitar. E aceitar significa obedecer, né? Senão não faz o menor sentido. Acho que Jesus mesmo faz essa pergunta. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará na terra? Vai achar? Ou não? Porque assim, partindo daquele princípio que nós já estaremos com ele. Então, quando ele voltar, todo mundo já vai perder. Então, mas na volta de Cristo, estão pensando assim: olha, é semelhante a um pai que ele partiu, um senhor que partiu e deixou pessoas cuidando da sua fazenda, dos seus bens, e disse: olha, fica atento quando tiver voltar. E aí as pessoas começaram a não voltar nada, e aí foram esquecendo, e foram deixando, né? E aí fica, mas quando ele voltar, vai ter alguém ainda que vai estar atento? Alguém tem, mas é poucos. Porque perguntamos ao Senhor, são muitos que estavam, porfia, esforça, porque o reino dos céus é ganhado à força. Nós vivemos um mundo hoje que as pessoas pensam: não, eu sou evangélico, eu estou salvo. Qualquer placa, estou salvo, e placa não salva, Jesus salva. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não é aquele que está dentro de um templo, aquele que está em Cristo. Estar em Cristo. Lembra que Jesus falou? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Se eu não me negar, né? Aquele que não deixar pai, mãe, filho, casa, por amor de mim, não é digno de mim. Diz: não, eu tenho que abandonar toda a minha família e ficar andando pelo mundo. Não é isso que ele está falando. Mas eu não posso estar preso a essas coisas, nada dessas coisas. Eu tenho que estar preso nele, ligado a ele, né? E quando ele diz para nós, para quem que Jesus, eu falei, mas para quem que Jesus fala assim: sede santo? Para nós. Evidentemente que nós somos sempre pecadores, porque nós temos uma tendência na nossa carne, né? Porque assim, olha, a Bíblia fala assim: aquele que em pensamento ele pensou no seu coração, ele pecou. Mas o problema está na consumação do pecado. Quando João descreve assim, que há pecados que não há para a morte, mas há pecado que há para a morte. Aquele que é premeditado, a pessoa premedita a cair, né? Aquele que escorrega, cai, ele pega e levanta depressa, né? Então tem uma comparação que é feita entre o porco e a ovelha. Quando você cai numa ovelha e você joga no barro, o que ela faz? Tenta sair o mais rápido possível. E o porco? Aí que ele gosta, certo? É melhor. Então, o porco é o contrário, você lava ele, volta. Por isso que a Bíblia fala: leva a porca, lava
porca lavada. Você cata a porca, lava ela, passa perfume, deixa ela cheirosinha, aí solta ela para limpar. Né? Então tem essa vontade de estar ali. Então muitas vezes nos dias que nós vemos, eu falo com muita preocupação quantas pessoas que estão no nosso meio que tem problema com outra pessoa. Isso não entra no reino dos céus. É condição para entrar no reino dos céus. Estar em paz com todos. Antes de santificação. Eu santifiquei minha vida. A Bíblia fala assim: aquele que diz que ama a Deus, aborrece seu irmão, é mentiroso. Percebeu como é que é difícil? Os discípulos de determinada ocasião falaram: Senhor, mas se é desse jeito, quem vai se salvar? Não tem jeito de salvar. Jesus não está querendo que nós, ou melhor, querendo que quer, mas não é que Ele está esperando que nós sejamos perfeitos. Nós só seremos perfeitos na glória com Ele, porque nós somos imperfeitos, e por nós sermos imperfeitos, sempre existe alguma imperfeição na nossa vida, mas existe aquela imperfeição voluntária que a gente quer fazer, e é diferente. Então, quando você reconhece que tem um problema, que Jesus fala: olha, você está caminhando, reconcilia rápido com o seu amigo enquanto está pelo caminho. Não deixe chegar lá para o juiz, não. Porque quando chegar para o juiz, aí você colocar a cara sentada. Então reconcilia logo. Agora está caminhando. Né? Alguém ia falar alguma coisa para a gente encerrar? Essa palavra aqui, quando Jesus voltar, será que achará que é na terra? Baseado naquele versículo lá que fala, né, assim, a palavra fala a respeito: se o Senhor não abreviasse os dias, nenhuma carne se salvaria. Então a gente vê, né, como Deus tem abreviado os dias, né? Sim. Antigamente não vivia 900 anos, foi para 120 e veio caindo, veio abreviando. A leitura que eu faço desse versículo é assim: que quando Jesus haverá fome e sede, mas não de comida, mas do Espírito. Sim, porque eu não sei mais o que ser feito, né? É que essa leitura que eu faço, eu devo interpretar dessa forma: que quando Jesus vier, nós já estaremos contando com Ele. Sim. Quem está aqui é porque não tem fé, é a maneira que eu pensar. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achar a fé na terra, porque a gente já vai estar arrebatado voltando com Ele. Porque diz que vai julgar os seus santos, né? Sim, voltarei. Não, Zacarias fala que voltará aos seus santos contigo ao Senhor. Depois nós subiremos e encontraremos Cristo nos ares. Depois Ele vem e nós voltaremos com Ele. Mais no sentido de quando Ele vir, é quando Ele estiver chegando nas nuvens, antes de chegar, né? Ainda vai ter fé na terra. Ou seja, hoje a gente olha para cá, para os nossos dias, volta a falar às pessoas: hoje eu gosto de cantar, mas de orar e ler a Bíblia é difícil. Eu falei aqui num dos dias para trás, teve um pastor que falou comigo, falou: pastor, eu quero só argumentar uma coisa rápida aqui que eu comentei com os irmãos. Lembra que eu comentei com os irmãos que foi no primeiro dia que nós falamos sobre a besta? Ele disse: olha, irmãos, ele fala que precisa de sabedoria. O capítulo 17 de Apocalipse também fala que a gente precisa de sabedoria, né? E ele menciona, é rapidinho, eu não vou demorar, é para a gente só falar uma palavra rápida para os irmãos aqui. No livro de Apocalipse, no capítulo 17, versículos, vamos ler do 9 até o 12, que fica o assunto completo, não fica incompleto. Apocalipse, já vai encerrar, né? Apocalipse 17, 9 diz assim: aqui é sentido e tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais está a mulher assentada. E estes também são 7 reis, 5 já caíram, um existe, o outro ainda não é vindo, e quando vier, contém que por um pouco de tempo. A besta, que era, já não é, ela também é o oitavo, e é um dos 7 que vai à perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Bom, o que eu falei aqui, irmãos, no primeiro dia que nós falamos sobre a besta, nós temos um entendimento rápido, né? Que é o seguinte: quem que é a besta? O Papa, né? A Igreja Católica. Então a gente acostumou com isso.
E disse para o irmão: olha, eu não sei, eu preciso estudar um pouquinho mais, porque, embora a gente sempre ouviu falar que a gente lê aqui que os 7 montes, os 7 montes, né? Existem 7 montes, também são 7 reis. O único lugar do mundo onde existe uma cidade, que existe 7 colinas, é o Vaticano. Porém, a gente sempre lê isso como literal. E a gente lendo o profeta Daniel, no capítulo 2, ele fala que o monte de Daniel 2 não é um monte literal, é um reino também, assim como os animais. Embora os animais eram reinos do mundo, e o monte, o reino milenar, é o reino de Cristo. Então, eu disse: olha, aqui são 7 montes, olha, são 7 montes, são literais. Será que são? E por que eu estou falando isso para os irmãos que a gente precisa olhar um pouquinho mais? Eu não estou dizendo que não seja, mas que a gente precisa olhar um pouquinho mais de atenção para alguns detalhes. Vamos ver quais são os detalhes. Ele está dizendo que no versículo 10, são 7 reis, 5 já caíram, 1 existe. Significa que nós estamos então no 6º, porque 5 já caiu, 1 existe. Então do 7 nós estaremos no período no 6º rei, certo? E ele está dizendo então que o outro ainda não é vindo, então nós estávamos no 6º e viria o 7º, e o 8º também é o 7º. E por uma questão que aconteceu, existe um tratado de Latrão, que foi feito no ano de 1929, onde a Igreja Católica, o Vaticano, ele assumiu status de Estado, onde o seu governante, ou seja, o Papa, ele é o governador, o presidente, ele é o que comanda o Estado do Vaticano. E desde 1929, nós temos aqui, então, considerando o período do 6º rei, que estaria, que depois estaria faltando 1, nós estaríamos então, desde que foi feito, teve um Papa que chamava Pio XI, que ele reinou de 1922 a 1939, o Pio XII de 39 a 58, o João XXIII, 58 a 63, João VI, 63 a 78, João Paulo I, 33 dias, João Paulo II, 26 anos. Então seria a interpretação que muitas vezes o maior número de pessoas evangélicas considera, é que nós estaríamos no período de João Paulo II, né? E eu disse para os irmãos: olha, então, o que seria o 7º? O 7º seria o Bento XVI, porém ele saiu ainda em vida e assumiu o Francisco. Então nós teríamos o 7º, que é o 8º, porque os dois reinavam juntos. Qual é o detalhe que eu chamo a atenção para os irmãos aqui? O detalhe que eu chamo a atenção para os irmãos é que o texto bíblico ele nos diz que o 7º rei não era vindo, e quando vir, convém que dure um pouco de tempo, ou seja, vai ter um reinado curto. Se nós pegarmos o período de reinado dos papas, eles têm, alguns reinou 17, 19, 5, 15, 33 dias, 26 anos. O Bento reinou por 8 e o Francisco está por 10, além dos 8. Se pegar o período de reinado do 7º, que é o 8º, nós teremos um período de 18 anos, que é mais ou menos igual ou superior até alguns outros que já reinaram antes. Por esse motivo, também, meus irmãos, será que é realmente o Papa? Porque está dizendo que o reinado dele, que ele reinaria por um pequeno período de tempo. E nós entendemos as profecias de Daniel, seria um período de, no máximo, 7 anos. Né? Então, entre outros motivos, eu estou falando isso, o pastor vai assistir lá depois também, né? Que eu falei de algumas coisas, não peguei esse período. E há uma questão de entendimento de alguns estudiosos, né, que eu acompanho, vão dizer assim: olha, esses reinos, por que ele está falando de 7? Porque nós já tivemos 7 reinos reinantes, né, que mandaram. Qual que era? O Egito, a Síria, Babilônia, Medo-Persa, grego, romano. Então o 6º é o romano, o 7º é o governalista, e o 8º seriam os 10 reis, que faz parte do governo dele. Então seria esses 3. Se nós pegarmos o tempo de duração dos impérios, eu não trouxe aqui, infelizmente, mas eu lembro de cabeça que Roma dominou até o ano 476 da era cristã, e ele começou antes de Cristo. Eu não vou lembrar o período que ele iniciou. Ou seja, o período romano, só de Império Romano, nós
temos aproximadamente 500 anos. Foi o império mais longo. Foi o mais longo. Ou foi o egípcio? Não, então, o egípcio só sobre a nação de Israel foi 400 anos. Os assírios eu não vou ter. Babilônia, pelo menos, Daniel foi no período babilônico, ele morreu no período do Medo Persa, do reinado. Então, ele já estava no Medo, ele ficou 70 anos lá. Então, durou aproximadamente 60 e pouco, 70 anos no Babilônia. Então, se nós pegarmos os impérios, nós vamos ver que todos eles durou um período longo de tempo. E se nós compararmos o período do anticristo de 7 anos, ele é curto comparado com os impérios. Se nós pegarmos com os papas, só do João 23, ou melhor, João 23, o Chico e o Bento 16, já tem 18 anos, que é mais do que outros que já reinaram. Então eu não estou com um pouco de dificuldade de entender que está falando realmente da Igreja Católica aqui. Tá? E eu não sei quem é, mas acho que precisa ficar um pouco mais atento e dizer assim, não, a mãe das prostituições é a Igreja Católica mesmo, porque tem um monte de filho, é verdade. Mas todo sistema que nega Cristo, inclusive bruxaria, candomblé, Alá, essas coisas todos são anticristos. Tá? Então é por isso que eu disse para os irmãos, entre outras coisas, nós gostaríamos aqui de alguns momentos maiores para falar sobre isso. Mas quero que os irmãos leiam também, estudam, porque eu não sei dizer para os irmãos quem é, mas a gente precisa verificar se é realmente e aceitar com tanta clareza que é isso mesmo. Se puder com uma crítica, isso aqui, né? Eles acabam acatando isso até com uma crítica à religião deles também. Mas assim, eu não estou nem preocupado com o que a Igreja Católica pensa. Eu estou preocupado com o que nós precisamos conhecer mesmo. Oséias falou para nós: conheçamos e prossigamos em conhecer. E façamos, todos nós que estamos aqui, os irmãos que acompanham nas redes sociais, como os irmãos de Bereia. Leia a Bíblia. Irmãos, eu fiquei surpreso, já li algumas vezes, irmãos pegaram minha Bíblia, está toda arriscada aqui em Apocalipse de anotações, mas a gente lê o capítulo 12, o capítulo 13, a gente encontra uma coisinha a mais que eu não tinha percebido, vai para o Apocalipse 17 e fala, eles estão todos conectados, não está separado. Então é isso que eu digo para os irmãos, o que eu estou procurando passar para os irmãos, o tempo está acabando, não temos tempo de brincar. Se não tinha antes, não temos muito mais não. Nós falamos, os irmãos, que é 30 gerações, 70 anos, então ainda estamos chegando a 28, 30, não deve passar muito disso. Então falamos, irmãos, que é de 28 ou 30, mas que biblicamente, se nós entendermos os dias da criação, considerando os períodos de Cristo, se Cristo morreu aos 33 anos e foi ao céu, e nós temos uma defasagem aí, e Cristo, vocês todos não sabem, já falei para os irmãos, às vezes a gente não guarda, Cristo nasceu em que ano? Cristo nasceu no ano 4º antes de Cristo, então ele morreu com 33 anos por volta do ano 30. Se nós pegarmos no ano 30 mais 2.000 anos, e estiver correto, no período de soma, pode ter perdido mais alguns dias aí nas contas, tá bom? Então, eu não estou pondo medo dos irmãos, estou dizendo para os irmãos que é tempo de nós decidirmos se nós somos cristãos mesmo ou se a gente prefere outra coisa, porque é tempo de nós olhar, como Paulo escreve, com mais do que a palavra? Diligência, Por isso que não é tanto arriscado, mas eu tenho que procurar ser diligente aqui. Só para dizer para os irmãos, não para mim agradecer, não é nada, mas para os irmãos também, isso que eu estou passando para os irmãos aqui, nós falamos 1 hora e pouquinho, já passou no horário inclusive, mas isso aqui, os irmãos gostariam de pelo menos aqui umas 15, 20 horas só desse que nós falamos, para os irmãos terem uma ideia, que está bem resumido, para passar para os irmãos aqui. Pega, vê um monte de coisa, tenta enxugar o máximo e passar uma visão, que é muito simples chegar para os irmãos assim, vamos saber se é isso e a marca é isso, mas a gente estudar junto, para a gente poder compreender um pouco melhor, tá bom? Pastor,
Pastor, 1 Crônicas 21:5 fala a quantidade da contagem ali que Joabe falou para Davi, que deu 1.100.000 homens, e fora de Judá que foi 470.000 homens. Então, é 1.100.000 mais 470, tinham 1.500.000 homens. Mas aqui as mulheres, né, que não está na contagem, as crianças ali. Então, alguma coisa próximo, acredita-se, de 4, 5 milhões de pessoas. E se você pegar lá no livro, acho que o próprio Jeremias, tem no final de Jeremias, a contagem, se eu não me engano, é 4.500 pessoas que foi levado para o cativeiro ao todo, nas 3 incursões que eles fizeram. De 1,5 milhão de homens, ou seja, vamos multiplicar esse número para 4,5 milhões, só 4.500 sobrou. Perceba que o negócio é muito sério, não é muito brincadeira. Mas vamos então agradecer a Deus, não é do problema dos irmãos, é só para nós estarmos atentos, apercebidos. Vai pagar para esse assunto que não interessa, irmãos. Esse assunto é muito importante porque ele tem a ver com a salvação. Por quê? Muitas pessoas, ao chegar no governo da besta, vai aceitar sem muito problema receber a marca, fazer uma vida um pouco melhor durante um período de 3, 4, 5, 6, 7 anos. Né? Vamos agradecer a Deus. Depois nós passamos só para a oração final, a bênção final. Peço que os irmãos me perdoem pelo oração próximo um pouquinho, mas era só para a gente concluir esse assunto. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, mais uma vez podermos estar aqui reunidos diante da tua grandeza, abrindo, Senhor, nossa mente para que possamos a cada dia, Senhor Jesus, compreender aquilo que tem no seu passado. Abençoa também o teu servo, Jesus, que ele continue tendo a disposição e o ânimo, Pai querido, de buscar o entendimento e também nos passar, Senhor, com sabedoria e de uma maneira que possamos entender, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, nos abençoe no retorno para os nossos lares, abençoe a nossa noite de descanso. Senhor Jesus, seja conosco, abençoe o dia de amanhã, a tua igreja, os teus servos estarão se dirigindo ao trabalho. Abençoe a cada um, livrando dos acidentes, dos perigos de todos os males. Use em tuas santas mãos aqueles, ó Pai, que têm crido na tua palavra, possa propagá-la, ó Pai amado. Senhor Deus, sempre que houver a oportunidade, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus por tudo que o Senhor tem feito por nós. E esperamos, ó Jesus, que o Senhor continue conosco, nos abençoando e nos ajudando. Possamos sempre estarmos perseverantes naquilo que temos aprendido. Tenhamos também a disposição de crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei. Amém. Jesus. Encerrado em nome de Jesus. Amém.